Olá, vou falar aqui hoje da função quadrática, né, a função do segundo grau. A função do segundo grau, né, a lei de formação dela, né, é fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou, né, podemos aqui, ó, né, usar também aqui, ó, no lugar do fx, podemos usar aqui o y, né, y é igual a x2 mais bx mais c. É a mesma coisa que fx, né, representa a imagem da função. O A, o B e o C são números reais, onde o A, né, tem que ser diferente de zero, porque senão a função ela perde, né, o grau dela, né, passa, se o A for igual a zero, ela passa a ser uma função do primeiro grau. Então, no caso aqui, ó, o A tem que ser um número, qualquer número real diferente de zero. A representação gráfica de uma função quadrática, né, o gráfico dela é uma parábola, né, nós vamos ver daqui a pouco. As raízes da equação, né, é o mesmo cálculo que vocês fazem lá para resolver a equação do segundo grau, né, para a gente determinar as raízes da equação do segundo grau, a gente tem que fazer lá a forma de Bhaskara, né? Primeiramente, calcular o valor do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois a gente, né, substituir aqui na forma de Bhaskara, encontrando aqui, né, as raízes, né, que é o x1, né, que o x1 é menos b mais a raiz quadrada de delta, né, dividido por 2 vezes a. Aí nós tem aí a primeira raiz. A segunda raiz, que é o x2, é menos b menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Então aí nós temos aí, ó, as raízes, né, da função quadrática, que é o x1 e x2. Lembrando aqui, ó, se o delta for um número maior que zero, né, ou seja, se o delta for um número positivo, a função quadrática vai ter duas raízes reais, ó, vai ter duas raízes. Daqui a pouco a gente vai ver a representação gráfica, né, fazendo aqui a representação gráfica da função quadrática. E se o delta for igual a zero, né, se o delta for igual a zero, a função vai ter apenas uma raiz real. E se delta for um número menor que zero, ou seja, se o delta for negativo, aí nesse caso a função ela não tem raízes, né? não tem raízes. Agora, o gráfico a parábola, né, tem a concavidade voltada para cima e para baixo. O que determina se a concavidade é para cima é o sinal do A. Se o A for positivo, a parábola, a concavidade é voltada para cima. E se o A for negativo, né, se o A for negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Aí na representação gráfica aqui, ó, nós temos aqui, ó, aqui eu tenho um gráfico aqui, ó, onde a parábola, esse aqui é um exemplo da representação gráfica da função quadrática, né? Isso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o A, no caso aqui, o A é positivo, ó, A maior que zero. Aqui eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o A aqui é negativo, ou seja, quando o A for negativo, a concavidade voltada para baixo. Agora, aqui, ó, no eixo X, nós temos o eixo X aqui e o eixo Y na vertical. Aqui é a origem do sistema, né, que é o zero. Aqui, ó, a parábola cortou o eixo X aqui em dois pontos, ó. Esse ponto aqui e aqui, ó. Esse ponto onde a parábola corta o eixo X são as raízes da função. Então aqui nós temos aqui, ó, esse é o x1 e o x2, ó. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, a parábola voltada para baixo, mas ela cortou o eixo X também em dois pontos. Esse ponto aqui é o x1 e esse outro ponto aqui é o x2, ó, que são as duas raízes da função. Aqui, ó, na comparação desses dois gráficos, eu tenho um gráfico também aqui com a parábola voltada para cima, porque o A é positivo, né, que é A maior que zero, e aqui eu tenho a concavidade voltada para baixo, A menor que zero. Esse gráfico aqui, ó, ele corta o eixo X em apenas um ponto, né? Nesse caso aqui, ó, ela tem apenas uma raiz, aqui, ó, só tem uma raiz, né? Toda vez que o delta, se o delta for igual a zero, né? No caso aqui, ó, esses dois gráficos aqui, ó, o delta é igual a zero.
esses dois gráficos aqui em cima, o delta é maior que zero. Por quê? Porque cortou em dois pontos. Ó. Quando a parábola corta o eixo x em dois pontos, tem duas raízes. Se tem duas raízes, o delta é maior que zero. E quando corta em apenas um ponto o eixo x, ó, né, o delta é igual a zero. Aí só tem uma raiz. Nesses dois gráficos aqui, ó, nós temos uma parábola também voltada para cima, A maior que zero, A positivo. E aqui eu tenho uma parábola voltada para baixo, A menor que zero, A negativo. Essa parábola aqui, ó, né, as duas parábolas, elas não cortam o eixo x. Então, nesse caso aqui, essa função aqui, ó, e essa aqui, ela não tem raízes, porque a parábola não corta o eixo x. Então, quando a função não corta o eixo x, o delta é negativo, ou seja, delta menor que zero. Né? Toda vez que a parábola não corta o eixo x, ela não tem raízes. Aí o delta é menor que zero. Então aí acontece o seguinte, ó, a quantidade de pontos que a parábola corta o eixo x, o que determina isso é o delta. Se delta for positivo maior que zero, vai cortar em dois pontos porque tem duas raízes. Se delta for igual a zero, vai cortar em um ponto apenas porque a função vai ter uma raiz apenas. E se delta for negativo menor que zero, né, não vai cortar o eixo x a parábola. Então nós temos aí a representação gráfica da parábola. Vamos falar aqui agora de vértices da parábola. O que são as coordenadas do vértice? O vértice da parábola, vamos chamar aqui de uma letra V maiúscula, né? As coordenadas é o x e o y, né? x, y. Aí são as coordenadas do vértice. Para a gente determinar o x do vértice, a gente tem que fazer essa aplicação aqui, ó. X do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Então aí nós temos aqui, ó, o cálculo do x do vértice. E o y do vértice, né, que é o y aqui, ó, para a gente calcular ele, a gente tem que fazer essa fórmula aqui, ó. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Então aí eu tenho aqui, ó, a fórmula de calcular o y do vértice. Nós vamos falar aqui agora de valor, e onde que localiza o vértice aqui na parábola. Né? Eu tenho exemplo aqui, ó, dois gráficos, representação gráfica aqui de duas parábolas, uma com a concavidade voltada para baixo, né? Que o A é menor que zero, A negativo. Então aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele é o vértice da parábola, né? Esse vértice aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, que é o x o vértice e y o vértice. Então o x é aqui, ó, no eixo x, e o y está aqui, ó. Agora, valor máximo e valor mínimo. Vamos falar aqui agora de valor máximo e mínimo. Toda vez que a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, né, toda vez que o A for negativo, significa que a parábola ela vai ter um valor máximo. Aí o valor dela, o y, ela vai ter um valor máximo toda vez que ela for com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Esse valor máximo aqui, ó, é o y vértice aqui, ó. Esse é o y aqui, ó. Então, esse valor máximo aqui é o y vértice. Agora, o valor mínimo também é o y vértice. Então, vamos ver aqui agora. Nesse gráfico aqui, ó, a parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, ou seja, A maior que zero. Toda vez que a parábola tiver a concavidade voltada para cima, a função vai ter um valor mínimo. E esse valor mínimo também vai ser o y vértice aqui, ó. É esse valor aqui, ó. Ele é o mínimo da função. Agora, por que máximo e por que mínimo, né? Porque é o seguinte aqui, ó. O valor máximo e mínimo é o y aqui, ó, né? Ou seja, valor máximo é o maior valor de y, né, que a parábola assume. Então aqui, se a concavidade está voltada para baixo, esse valor aqui vai ser o maior valor de y. Abaixo aqui, ó, né, que a parábola ela vem aqui para baixo, ó, né? Então aqui os outros valores aqui abaixo são menores do que o y vértice. Então aí o y vértice aqui, ó, é o valor máximo. Agora,
Se a parábola tem a concavidade voltada para cima, esse valor aqui, ó, o y vértice, vai ser o menor valor de y que a parábola assume. Então aí é chamado de valor mínimo, né? Porque aqui, ó, acima dele são os valores acima, né? São maiores que ele aqui, ó. Então aqui, esse y vértice aqui é o valor mínimo da função. Então o valor máximo e mínimo é sempre o y vértice, né? E para você calcular ele é só fazer aqui, ó, y é igual a menos 10 dividido por 4 vezes a. A mesma coisa que faz aqui para calcular o y do vértice, né? Então, resumindo aqui, ó, quando o a é negativo, menor que zero, a parábola vai ter um valor máximo, e esse valor máximo é o y vértice. Se o a for maior que zero, ou seja, a positivo, a parábola voltada para cima, né? A função vai ter um valor mínimo, e esse valor mínimo também é o y vértice aqui, ó. Então, vamos ver aqui agora o ponto aqui onde a parábola intercepta o eixo y. Esse ponto aqui, ó, onde a parábola intercepta o eixo y, ele é o valor de C, né? O ponto onde a reta, não, gente, aqui ficou errado aqui, ó, não é reta, aqui é parábola, né? O ponto onde a parábola corta o eixo y. Esse ponto aqui, ó, é o valor de C, né? Que a função quadrática é y igual a x2 mais bx mais c. Então, o c aqui, ó, da função quadrática é onde a parábola corta o eixo y. Esse valor aqui é o valor de c, né? Agora, gente, vamos falar aqui de eixo de simetria. O que é isso, né? Eu tenho exemplo aqui, ó, de duas parábolas, uma com a concavidade voltada para baixo e outra com a concavidade voltada para cima. Eixo de simetria, né, é uma reta, né, que divide a parábola, né, que corta a parábola de modo, né, corta a parábola aqui na vertical, de modo que as duas partes aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito são simétricas, ou seja, né, os pontos aqui são simétricos, ó. Esse ponto aqui é simétrico a esse, e esse aqui também é simétrico a esse, e assim por diante. Então aí, essa linha aqui é o chamado de eixo de simetria, né? Esse eixo de simetria, para a gente identificar ele aqui, ó, ele passa aqui pelo vértice da parábola, esse ponto aqui é o vértice, e esse ponto aqui, ó, é o x do vértice. Então, para a gente traçar esse eixo de simetria aqui, ó, é uma linha que vai passar aqui pelo x vértice e pelo vértice da parábola. A mesma coisa acontece quando a parábola tem a concavidade voltada para cima. Aqui, ó, esse ponto aqui também, ó, é o vértice da parábola. Aqui, ó, eu tenho o x vértice, né? Então aí, ó, essa linha aqui, ó, ela passa aqui no vértice e no x vértice. Então aí é o eixo de simetria da parábola, né? Chamado de eixo de simetria. Agora, nós vamos falar aqui agora do valor do A. O que o A, né, o A, além de, se o A for positivo, a parábola para cima, se o A for negativo, a parábola para baixo. Além disso, o que o A faz em relação, né, o que o A interfere na parábola? Além de interferir, né, na posição da parábola, né, com cavidade voltada para cima e com cavidade voltada para baixo, o A também, além disso aqui, né, ele interfere também na abertura da parábola. Quanto maior for o valor de A, mais fechada vai ser a parábola. Aqui eu tenho exemplo aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 parábolas, né? Essa parábola aqui, essa aqui, ó, essa parábola aqui, ó, y igual a 0,1x ao quadrado, né? O A é igual a 0,1, né? Essa outra parábola aqui, ó, y é igual a meio x ao quadrado, então o A é igual a 0,5. Essa outra parábola aqui, ó, verde, né, ela é y é igual a x ao quadrado, então, ou seja, o A é igual a 1, positivo. E essa outra parábola aqui de vermelho, o A, y é igual a 2x ao quadrado, o A é igual a 2. Ó. Então aí, podem ver o seguinte, à medida que o A vai aumentando,
a concavidade vai fechando, ó, né? Pode ver aqui, ó, essa parábola aqui é a mais aberta delas, porque ela tem um menor valor de A. À medida que o A aumentou aqui de 0,1 para 0,5, ela fechou, ela foi fechando, né? E passou para 1, ela fechou mais ainda, e passou para 2, a parábola ainda fechou mais um pouco ainda. Então, a gente for aumentando aqui, ó, à medida que o A vai aumentando, a concavidade vai fechando, né? Ou seja, quanto maior for o valor de A, mais fechada é a concavidade da parábola. Então, o A, ele interfere na parábola, né, na posição da concavidade para cima, né? Se o A for positivo era para cima, se o A for negativo era para baixo. Interfere também na abertura da parábola, né? Quanto maior for o A, mais aberta vai ser a parábola, né? Agora, resumindo aqui, ó, né, os pontos que eu falei aqui, ó, né, eu tenho aqui uma parábola, concavidade para cima, então aqui eu tenho o ponto onde a reta, aqui eu tenho o eixo X e o eixo Y, né? A parábola cortou o X aqui em 2 pontos. Esses pontos aqui é o que? Como é que chama esses pontos? Raízes, né? É o X2 e o X1, né? O ponto onde a parábola corta o eixo Y, né? Esse ponto aqui, ó, é o valor de C da função, ó, né? Esse ponto aqui, ó, é o vértice da parábola, né? Aí nós temos aqui o X vértice, né? Aqui, ó, aqui é o X vértice, e aqui nós temos o Y vértice. E para calcular aqui o X vértice, nós temos que fazer a fórmula menos B dividido por 2 vezes A. E para calcular o Y vértice aqui, tem que fazer menos delta dividido por 4 vezes A. Então aí são os pontos básicos da parábola aí, ó. Nós vamos identificar aqui, deu uns exemplos aqui de uns gráficos, né, de parábola, para a gente identificar aqui os pontos aqui, ó. Por exemplo, essa parábola aqui com a concavidade para cima, ó, né? Então, nessa parábola aqui, ó, o A é maior que zero. Ela corta o X aqui, ó, que nós temos o eixo X e o eixo Y. Ela cortou o X aqui, ó, no menos 3 e no 1 positivo. Então, aí nós temos as raízes, né, da função. Aí nós temos as raízes aí, ó. As raízes é o X1 e o X2. Então, aí nós temos aqui, ó, raízes x1 igual a menos 3 e x2 igual a 1. Essa parábola aqui, ó, ela corta o eixo y no ponto aqui, ó, no 3 negativo. Então, nesse caso aqui, ó, o C é igual a menos 3, né? Esse ponto aqui, ó, C é igual a menos 3. Agora, vamos identificar aqui, ó, os vértices da parábola. Esse ponto aqui, ó, é o vértice da parábola, ó. Esse ponto aqui é o vértice. Agora, qual que é o x e qual? Vamos identificar aqui, ó, o x e o y. Vamos colocar aqui a letra V, né, um V aqui maiúsculo, entre parênteses nós vamos colocar o x vértice e o y vértice aqui, ó. Então vamos lá. Aqui é o vértice, então aqui nós temos o x, ó, x do vértice menos 1, aqui, ó, menos 1. E o y do vértice está aqui, ó, 4 negativo. Agora, o valor de B, né, da função quadrática, né, o B, que é y igual a ax2 mais bx mais c. Essa aqui é a forma da função quadrática. Agora, o B, não tem como a gente identificar o valor dele graficamente que não, mas tem como saber se o B é negativo ou positivo. A parábola, ela tem duas partes aqui. A gente analisa a parábola sempre da esquerda para a direita, ó. Acompanhando aqui, ó, a caneta aqui, ó. Eu vou começar do lado esquerdo aqui, ó. Começando aqui, ó, descendo aqui, ó, até o vértice aqui, ó. Então, começando aqui do lado esquerdo, descendo aqui até o vértice, essa parte da parábola aqui, ó, ela é decrescente, porque acompanhando aqui, ó, a caneta, nós estamos vendo aqui que a caneta está descendo. Então, aqui nós temos aqui a parte decrescente da parábola, né, decrescente. Do vértice aqui, ó, começando aqui do vértice, do lado direito, aí a caneta está subindo, ó. Então, até o final aqui, ó, então nós temos aqui, ó, do vértice para frente, a caneta sobe, então aqui ela é o que? Crescente. Agora,
Então a parábola, ela tem uma parte dela que vai ser crescente. Aqui nós temos aqui, ó, decrescente e crescente, né? Toda vez que a parábola tiver a concavidade voltada para cima, né, do vértice aqui, ó, à esquerda vai ser o que? Decrescente. E do vértice à direita do vértice aqui vai ser sempre crescente. Toda vez que ela tiver com a concavidade voltada para cima. Agora, ela passa aqui pelo y, ela passa pelo y aqui, ó, na parte que ela é crescente, né? Toda vez que ela passar pelo y na parte que ela for crescente, o b é um número positivo. O b vai ser maior que zero. Aqui em cima nós temos aqui a função, ó, fx igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Aí nós temos aqui, ó, na função, o a igual a 1, b igual a 2 positivo e c igual a menos 3. Está aqui escrito aqui a função. Ó. Então aí podem ver que o b aqui é positivo. Ó. Por quê? Porque ela passou aqui pelo eixo y no crescimento. Então toda vez que ela passar pelo y aqui no crescimento, o b é positivo. Então aí nós temos os pontos, né, mais importantes da parábola aí. Vamos ver mais um gráfico aqui, ó. Mais um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma parábola com cavidade voltada para baixo, então o a é negativo, então nós podemos identificar aqui que o a é menor que zero, né? Ela cortou o eixo x aqui em dois pontos, ó, no zero e no... aqui está bem pequeno aqui, mas esse aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ponto aqui é 6, ó. Então aqui cortou no 6 também. Então aí nós temos aí, ó, as raízes da função. X1 igual a 0 e x2 igual a 6. Esse ponto aqui é o zero, né? Esse ponto aqui, além de ser raiz, né, é o ponto também onde ela corta o eixo y. Aqui nós temos o eixo y, aqui é o x. Ó. Então aí, como é que cortou o y no zero, então c igual a 0. Agora, o vértice é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o vértice da parábola. Então aqui para baixo aqui, ó, direcionando aqui, nós temos aqui o x vértice. O x vértice aqui seria 3, ó. Então aí, ó, x vértice é igual a 3 e o y vértice tá aqui, ó. Esse valor aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O y vértice é igual a 9. Então aí nós temos aí o vértice, ó, 3,9, as coordenadas do vértice, 3,9. Agora, aqui nós temos aqui, ó, desse ponto aqui, ó, subindo aqui até o vértice aqui, ó, ela é crescente, né? Aqui nós temos aqui a parte crescente da parábola, porque aqui, ó, você analisa da esquerda para a direita, ó, começando aqui, ó, a caneta está subindo, ó. Então até aqui o vértice era crescente. Agora do vértice para frente, a caneta está descendo, ó. Então aí, essa parte da parábola aqui, ó, ela é decrescente. Então aí, ela passa pelo y aqui, ó, no crescimento, né? Então aí nós não sabemos o valor do b, mas nós sabemos que o b é um valor negativo, ou seja, menor que zero. Por quê? Ó, desculpa aí, gente. B é maior que zero. Que ela passa pelo y aqui no crescimento, né? E toda vez que a parábola for com a concavidade voltada para baixo, igual essa aqui, ó, do lado esquerdo do vértice aqui, ó, vai ser sempre crescente, e do lado direito do vértice vai ser sempre decrescente, toda vez que a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, né? Aqui, ó, se a gente for colocar aqui o eixo de simetria dessa parábola, né, seria uma linha, né, passando aqui pelo 3 aqui, que é o x do vértice, e passando pelo vértice aqui, aí seria o eixo de simetria da parábola. Outra coisa, se a gente quiser saber aqui também, ó, se o delta é positivo, negativo ou igual a zero, ela cortou o x em dois pontos, então o delta tem duas raízes, então o delta é o que? Positivo, maior que zero. A gente pode identificar também o sinal do delta, se o delta é maior, menor ou igual a zero. Aqui, ó, tem outro exemplo aqui de outra parábola, um gráfico aqui, com concavidade voltada para cima. Então nesse caso aqui o a é positivo, o a é maior que zero. Aqui nós temos dois pontos aqui onde ela corta o eixo x, ó,
né, é o x1 e o x2, são as duas raízes, menos 1 e 1. Então as raízes dessa função, então nós temos aí as raízes, ó, x1 igual a menos 1 e x2 igual a 1 positivo. Esse ponto aqui, ó, ele é o vértice da parábola. Então aí nós temos o vértice aí, ó, o vértice da parábola. Esse ponto aqui está em cima do eixo y. Então esse valor menos 1 aqui é o y. Agora, todo ponto que fica em cima do eixo, né, do eixo y, né, como ele está em cima do y, o x vai ser igual a zero. Então aí o x é zero e o y é 1 negativo. Então quer dizer que o x do vértice é zero e o y do vértice é menos 1. Agora, o b, né, no caso aqui o b dessa parábola aqui, ó, como ela o vértice está em cima aqui do eixo y, nesse caso aqui, ó, o b ele é igual a zero. Por quê? Porque ela está em cima do eixo y aqui, o vértice. Nesse caso, toda vez que o b estiver em cima do eixo y, o b vale zero, né? Porque aqui nós temos aqui, ó, começando aqui da esquerda, a caneta está descendo, ó. Então até o vértice aqui nós temos aqui, ó, decrescente. Voltando aqui, foi errado. Então aqui, ó, então essa parte da parábola aqui era decrescente e essa outra parte aqui do vértice para frente aqui subindo aqui, ela é crescente. Agora, como o vértice está em cima do y, quer dizer que ela não passa nem no crescimento nem no decrescimento em relação ao y. Então toda vez que o vértice vem em cima do y aqui, o b vale zero. O delta, né, o delta ela corta o x em 2 pontos, o delta é maior que zero. Agora, eu esqueci de falar aqui, mas voltando aqui, ó, essa parábola aqui, ó, ela tem o que? Valor máximo ou mínimo, né? Como a parábola está para cima, ela tem o que? Um valor, ela tem um valor mínimo. E qual que é esse valor mínimo? É o y vértice. Qual que é o y vértice? Menos 1. Então, se perguntar para vocês aqui, essa parábola tem valor máximo ou mínimo? Mínimo. Por quê? Porque ela tem a concavidade voltada para cima. Toda vez que o A for positivo, o valor é mínimo. E o valor mínimo, qual que é ele? É o y vértice, menos 1. Outra coisa, como ela cortou o y aqui, ó, ela corta o y no menos 1. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o C da parábola é igual a menos 1. O C é onde a parábola corta o eixo y. C é igual a menos 1. Agora, mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima também, né? Aqui, ó, A positivo, A maior que zero. Ela não tem raiz, né? Essa parábola, essa função, ela não tem raiz, porque ela não corta o eixo x. Então aqui, ó, ela não tem raízes. Ela não tem raiz porque ela não corta o eixo x. Esse ponto aqui, onde a parábola cortou o eixo y, 5, é o valor de C. C igual a 5. Esse ponto aqui, ó, é o vértice da parábola. Então nós temos aqui as coordenadas. X do vértice é igual a 2 e o y do vértice é igual a 1. Ó. Então nós temos aí, ó, coordenadas do vértice 2,1, ou seja, x do vértice é igual a 2 e o y do vértice é igual a 1. Essa parábola aqui tem valor máximo ou mínimo. Como o A é positivo, a parábola está para cima, ela tem um valor mínimo. Ela tem valor mínimo. E qual que seria o valor mínimo da parábola? Voltando aqui, ficou errado. Então aqui, ó, valor mínimo igual a 1. Por quê? Mínimo porque a parábola tem a concavidade voltada para cima, né? O valor
tanto faz ser máximo ou mínimo, é o y vértice. Então, como o y vértice é 1, então o valor mínimo é 1. O delta, né? O delta aqui é negativo, menor que zero. Por quê? Porque a parábola não corta o eixo x, né? Esses são os pontos. Agora, só voltando aqui, ó, não, mais um gráfico aqui para a gente identificar aqui, ó, mais um. Aqui eu tenho um gráfico aqui com a concavidade voltada para cima. Então, A maior que zero, A positivo. Aqui, ó, a parábola corta o eixo x em apenas um ponto, no 1. Então, aqui nós temos uma raiz. A raiz aqui, então, ó, tem apenas uma raiz. E a raiz é x igual a 1. O ponto aqui onde a parábola corta o eixo y, esse ponto aqui, ó, é o valor de c. Então, c igual a 1. O delta dessa parábola, ele é igual a zero. Por quê? Porque toda vez que a parábola tem apenas uma raiz, ou seja, corta o eixo x aqui, ó, em apenas um ponto, né, nós temos aqui, ó, um ponto apenas, o delta é igual a zero. Aqui, ó, analisando aqui a parábola da esquerda, aqui, ó, daqui, ó, desse ponto aqui até o vértice, a caneta descendo. Então aqui nós temos aqui, ó, essa parte da parábola aqui era decrescente, e do vértice aqui, ó, esse aqui é o vértice, do vértice para frente aqui, ó, ela é crescente. Então aí ela passa aqui pelo y no decrescimento, ó. Então quer dizer que o b é menor que zero, né? O b é menor que zero. Agora, o vértice da parábola, quais são as coordenadas do vértice? Qual que é o x e o y do vértice? Como o vértice aqui está em cima do eixo x, em cima do 1 aqui do x, ó, o x é igual a 1 e o y é igual a zero. Y é igual a zero porque o vértice está em cima do eixo x, né? Agora, essa parábola aí tem valor máximo ou mínimo. Como ela é parábola com concavidade voltada para cima, né, o valor dela é mínimo. E qual que é o valor mínimo? É o y vértice. Qual o valor do y vértice? Zero. Então, valor mínimo igual a zero. Agora, só voltando aqui, gente, nos gráficos anteriores aqui, ó, eu não tinha falado, essa parábola aqui, ó, ela tem valor máximo ou mínimo? Ela tem valor mínimo aqui, ó. E o valor mínimo dela, e o valor mínimo é o y vértice. O y vértice menos 4, então valor mínimo igual a menos 4. Essa outra parábola aqui, eu também não identifiquei se ela tem valor máximo ou mínimo. Como ela está com a cavidade voltada para cima, para baixo, quer dizer, perdão, ela tem valor máximo, né? Ela vai ter um valor máximo. E qual que é esse valor máximo? É o y vértice. Qual que é o valor dele? 9. Aqui eu já tinha identificado, né? Agora, gente, voltando aqui, ó, vamos falar um pouquinho aqui da função quadrática aqui no GeoGebra, né? Aqui ó, tem uma representação do GeoGebra da função quadrática, né? Onde fx igual a menos 1x2 mais 2x mais 3. Aqui nós temos aqui, ó, né, o eixo de simetria de verde aqui, ó, né? Aqui os dois pontos onde ela cortou o eixo x, que são as raízes menos 1 e 3. Aqui o valor de c, que é 3 positivo, e o vértice da parábola, que é esse ponto aqui, o vértice 1 e 4, né? Ou seja, coordenadas 1 e 4. Então aí, agora vamos, aqui tá, só nessa representação aqui, ó, aqui onde eu estou com a caneta aqui, ó, aqui nós temos a caneta subindo aqui, ó, até chegar no vértice lá. Aqui é a parte crescente da parábola, né? Então aqui ela do lado esquerdo aqui ela é crescente, ó, e do vértice para frente ela é decrescente. Tá vendo aqui que ela passa aqui pelo eixo y no crescimento, ó. Aí o b é igual a 2 positivo, ó. Agora, só para vocês terem uma noção aqui, ó, vamos colocar o b igual a 2 negativo aqui, ó. Vamos mudar o b aqui para menos 2. Colocando aqui o b igual a menos 2, olha o que vai acontecer aqui, ó. Olha aqui, ó.
a parábola foi deslocada aqui, ó, no sentido horizontal aqui para a esquerda, né? Aqui agora ela continua a mesma coisa, com a cavidade voltada para baixo, mas analisando aqui, ó, essa parte da parábola, ela é crescente, igual a outra, né? A mesma coisa aqui, ó, crescente. Aqui é o vértice, ó, e do vértice para frente, ó, ela é decrescente. Agora, como eu mudei aqui o B para -2, então aqui, ó, ela passou aqui agora pelo eixo Y, né, na parte decrescente, ó, porque eu mudei o sinal do B, eu passei o B aqui para -2, ó, né? Então aí é aquilo que eu tinha falado com vocês. O sinal do B, né, ele empurra a parábola, né, no sentido horizontal, né, ou aqui para a esquerda ou para a direita. Se eu mudei o sinal aqui, tá vendo? Deslocou ela de modo que ela passa aqui, né, passa pelo Y no decrescimento, porque o B é negativo. Então aí tá aí, gente, mais um vídeo da função quadrática.